Galera apaixonada pelo esporte, sejam muito bem-vindos a mais um podcast DNA de Esporte SCS, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? Nosso endereço é esse, DNA de Esporte SCS. Não esqueçam de se inscrever, fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, assinar, ligar o sininho lá para você ficar por dentro do que acontece, o que aconteceu, o que vai acontecer aqui no nosso podcast. E gostaria de começar o nosso programa hoje dando uma saudação especial a todos vocês. Saudações alviverdes a todos os nossos companheiros. E, Marcelo, chupa gambá, essa é bem para você, tá bom? Gente, hoje nós vamos falar aqui de uma arte marcial lá do Japão, japonesa, e quero apresentar quem vai falar e apresentar sobre o Aikido. Vamos entrevistar o sensei Leonardo Marques Câmara Sodré. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Marcos Sensei. Instrutor responsável do Josho do Seimeikan Dojo. Tá certo? Certo. Seimeikan Dojo. E orientador técnico da ACPA, Associação Cultural Portuguesa de Aikido. Nascido em São Paulo no dia 15 de setembro de 1982, Leonardo Sodré sempre teve enorme interesse em artes marciais. Iniciou nas artes marciais através do judô e do boxe. Com 14 anos de idade, conheceu o Aikido através do mestre Keizen Ono Shihan. Shihan é o mesmo dos kimono? Não, Shihan quer dizer como se fosse mestre, né? É o mestre? Então, bacana. um título de mestre aqui. Porque temos os kimonos Shihan, que é um dos mais... Sim, eles usam esse nome justamente porque tem esse simbolismo, É. né? Fascinado pela arte, pelo seu mestre e também pela atmosfera do dojo. Sente ter encontrado o seu caminho. Em 2002, decide virar profissional desta arte e começa a ministrar treino na Associação Pesquisa de Aikido. Para se aperfeiçoar, viaja no mesmo ano para o Japão e fica 3 meses treinando intensamente na sede central Hombu Dojo. Impressionado com a qualidade do Aikido japonês, começa a ir todos os anos a Tóquio, bem como seguir os mestres por muitos seminários pelo mundo. Em 2021, abriu o Seimeikan Dojo, onde ministra aulas regularmente, além de também dar treinos na sala Crisântipo. O que é sala Crisântipo? É sala Crisantempo. Crisantempo. É um espaço que tem na Vila Madalena. Eu já ouvi falar. Já sei. Atualmente é sexto dan pela Fundação Aikikai do Japão, ministrando seminário no Brasil e no exterior, visitando diversos dojos conduzidos por seus alunos. Bacana, seja bem-vindo e conta para nós, para o pessoal saber que é uma arte marcial assim, que não é tão divulgada no Brasil. O que é o Aikido hoje? O que é o Aikido? Bom, o Aikido, ele é muitas coisas, mas para ser muitas coisas é uma coisa só. Ele é uma arte marcial. É um Budô, um caminho marcial japonês e, obviamente, é uma prática que acaba sendo uma atividade física, acaba sendo, né, um meio das pessoas também conviverem numa comunidade, mas essencialmente o Aikido é uma arte marcial. E é uma arte marcial que ainda mantém um aspecto não competitivo. A ideia é você treinar para se aperfeiçoar, não tem competição,
não nesse ramo principal do Aikido, que é a Aikikai. Você tem alguns alunos do fundador do Aikido que acabaram se separando e criando práticas competitivas, mas a filosofia central do Aikido, fundado pelo fundador do Aikido, criado pelo fundador do Aikido, era a prática não competitiva. Você fazer uma prática, uma arte marcial, com o objetivo de vencer a si próprio, não o outro. Essa é a ideia central, né? Isso é bem profundo, né? É um pouco. É. Conta mais detalhes, como o Aikido entrou na sua vida? Eu fazia já artes marciais desde garoto, quando eu comecei com o judô, treinei com diversos professores. O que eu pratiquei com mais tempo era o Renato Dagnino Sensei. Renato? Dagnino. Ah, o Dagnino. O Sim. Dagnino competiu Sim. comigo aqui. Ele foi meu atleta, o Dagnino. Foi meu... Forte demais. Forte, muito forte. É. Grande, né? E ele foi meu professor. E só que aí tinha... cresci, né, naquela época a gente ainda tinha uns amigos na rua, aquelas coisas, tinha aquelas brincadeiras, sabe? A rua A com rua B, o pessoal se encontra, né? Brinca de briga. É que era uma Brinca coisa... de briga não, saía no braço mesmo, que então, depois mas ficava tudo amigo, depois né? era tudo amigo, mas era saudável, né? Não era nada, Não é que nem hoje. não é que nem hoje, não dá, era outra atmosfera. E aí tinha um amigo meu que fazia Aikido, que era o Davi, e ele ia muito bem, né? Nessas... Jogava todo mundo e tal, e todo mundo começou a falar, não, a gente tem que fazer Aikido, tem que fazer Aikido, tem que fazer Aikido, tem que fazer Aikido. Só que eu já tava numa época que eu já não queria mais muita arte marcial, eu queria fazer, sei lá, não queria, na verdade, estava adolescente, acho que não queria fazer nada. E aí todo mundo decidiu fazer Aikido, e eu falei, puxa vida, meus amigos já surfavam, tocavam algum instrumento, e eu só era bola. E falei, pô, ficar de fora dessa daí vai ser ruim, né? Aí falei, mano, tá bom, então vou seguir a manada, vou fazer Aikido. E nesse processo de eu seguir todo mundo, eu acabei conhecendo o meu mestre, me encantei pelo espaço e acabei ficando treinando lá, né, na APA, na O Associação de Pesquisa de Aikido. Aikido é aquela arte marcial das torção? Sim, o pessoal conhece bastante porque tem muita Porque não tem torção. aquela jamanta da cinema que faz Aikido? Tinha o Steven Seagal, né? O Steven Seagal. É, Eu confundi, nós estava falando para você, não é o Aikido que nós fazíamos junto lá, eu confundi na hora. O que eu deve falo ser o é Kendo. o Kendo, É, isso, é o é que Aikido Kendo. tem uma parte com espada e bastão também. Não, mas o lado Era o Kendo. é o Kendo, não é o Aikido. Então, o Aikido o pessoal conhece pelo Steven Seagal. O Steven Seagal foi o Que você aproveita o ataque do adversário para... Sim. Você usa... Toda arte marcial, na verdade, usa, né? A força do força adversário a favor é. seu, né? Em É que o seu Aikido, favor. o Aikido acabou esse lema, acabou dentro do Aikido todo mundo usando, mas no fundo, toda arte marcial usa a força do outro para poder aplicar o golpe, né? Mas o grande expoente, para quem não conhece o Aikido, acabou sendo Steven Seagal, né? Porque virou um ator de Hollywood. E ele era praticante mesmo, Ele era né? praticante mesmo, ele chegou até o 7º grau de Aikido, ainda viaja dando seminários, essas coisas todas, mas hoje não está muito mais conectado com a turma mesmo do Aikido, né? Ele faz o Aikido, mas uma prática quase que independente, né, do que seria essa sede central do Japão. Sei, uma curiosidade, por que não competição? Então isso era uma ideia do fundador do Aikido, né? Ele tinha essa ideia de que quando você começou essas coisas da competição, para os japoneses muitas vezes era visto como um estrangeirismo, né? Como se fosse uma coisa, o esporte, uma coisa dos estrangeiros, e que a arte marcial não tinha a ver com esse conceito que era uma relação de combate vida e morte, não tinha. E aí ele também, com as práticas que ele foi fazendo, ascéticas, ele foi percebendo que o ideal era você competir contra si mesmo, não contra o outro. E acabou que foi virando um lema dentro da prática dele e se estabeleceu assim, né? Que o Aikido não tem competição. A gente treina, a gente luta, a gente pratica, mas não tem, né? Você me jogou, me imobilizou, tudo bem. Não, mas a gente fala, mas nenhuma arte marcial vinda lá do lado do Japão, lá aqueles lados, são
artes marciais competitivas. Isso é que nós que inventamos aqui Sim, para cá. é. Nós que inventamos que as artes marciais elas foram desenvolvidas para defender os senhores feudais, né? Sim, sim. Na época aqueles era muito frio na época, então eles mudavam tudo, pegava tudo que era deles e mudava para uma área mais quente, né? E nessas caravanas eles eram assaltados, que levavam tudo. Sabe dessa história? Pô, o cara morava em Tóquio. Na época do frio, do inverno nervoso, os senhores feudais, os ricos da época, pegavam tudo, os escravos, os seus servos, caramba, as coisas dentro de casa, puf, e mudava para uma área quente, né? E que eram as caravanas, e nessa trajetória, eles eram assaltados, os caras roubavam. Então, os senhores feudais se reuniram e montaram os monastérios. Os monastérios, né, eu acho que é uma coisa religiosa. Não, é uma coisa que você colocava os negros mais fortes com objetivo e aprenderam as artes marciais, né? A primeira para quê? Para nessas viagens eles defenderem os senhores feudais. E dessa estudo da arte suave, principalmente o Kendo, né? O Aikido, que é da torção, de aproveitar o negócio, e se defender, o Jiu-Jitsu, para defender os senhores feudais. E depois esses monges, que eram os monges, quando acabou essa história, todos os monges se espalharam pelo mundo, cada um com o seu estilo, foi surgindo as artes marciais que foram mudando os nomes, né? O jiu-jitsu, o aikido, o karatê, todos eles vieram dos monastérios. E que dos monastérios o cara pegou e fez, adaptou a sua metodologia, criaram os nomes, né? E só que não tinha competição, era para defesa, autodefesa e defesa dos senhores feudais. Sim, Isso é sim. uma história Era interessante. voltado, né, para o campo de batalha, né? É, Assim, não era... a gente fala campo de batalha, mas a primeira coisa foi defender os bacanas lá do Japão, da Ásia, né? Do continente asiático, para defender os bacanas lá. Era uma pancadaria que nem não sabia de onde vinha, né? O judô é bem conhecido. No mundo inteiro, acho que foi arte marcial, porque acho que foi a primeira modalidade a arte marcial que se tornou modalidade olímpica, né? Começa daí inclusive nas escolas. Não, no Japão, o judô, você sabe que é matéria Sim, curricular desde seria pré-escola, né? Da molecadinha, a partir dos 5, 6 aninhos, até o último ano do curso superior, são matérias curriculares. eu sei que tem nas escolas, não sabia que tá nesse... É matéria curricular desde a pré-escola até o último ano de curso superior. Por isso que dá muito nego bom lá, né? O jiu-jitsu também vive um momento de grande divulgação e o aikido. Porque poucas pessoas conhecem o aikido? eu acho que primeiro porque o Aikido tem no mundo todo bem menos gente do que tem no judô, né? O judô, quando, mesmo antes de ser olímpico, já era super difundido no Japão, né? E juntamente com o Kendo também, que é da espada, né? São as artes marciais mais praticadas no Japão. O Aikido é menor. E nisso da competição, a competição ajudou muito a difundir essas artes marciais, além do universo olímpico, né? Você, As competições. Eu ia fazer essa as pergunta para competições, elas você. são, além de ser um meio de, de entreter também, né, das pessoas E a assistirem, divulgação é é um meio através delas, é um sim. grande meio de divulgação, especialmente para a grande mídia, né? Se chegar na grande mídia e falar quem que é o campeão daquilo, não tem. Então, né, não tem uma glória, não tem uma derrota, não tem um grande marketing em torno disso, né? E aí acaba que tendo menos divulgação. Esse é um dos pontos. E também eu acho que no, na- no, no aspecto de desenvolvimento mais profissional dessas artes, você pega o judô, o jiu-jitsu, tem muitos que conseguem viver profissionalmente sendo atletas. Aí depois ele consegue ser um técnico, e aí tem aqueles que vão abrir seus dojos e vão ser os professores.
O Aikido só tem a possibilidade de você abrir o seu dojo e ser professor, né? Não tem um atleta que você vai passar 15, 20 anos só treinando e lutando e recebendo. Então, nesse processo também, menos pessoas puderam se profissionalizar para ajudar a divulgar mais o Aikido. Então, a minha opinião é que é um pouco esse processo, né? E eu acho que ficou mais divulgado, como nós falamos, por causa do Sim, Steven o Seagal. Steven Seagal Os foi, filmes dele, as lutas ele deles foi, eram baseadas em cima do se, do Aikido, né? se você pegar os anos 90, né, que era o auge do Steven Seagal, assim, aquilo deu um boom muito grande no mundo todo devido ao Steven Seagal. E aí vira e mexe, tem alguma série de televisão, algum personagem, alguém que faz Aikido, aí volta a dar uma subidinha, Daqueles. mas não é a arte marcial mais conhecida e é bem pouca gente que pratica e E conhece. o Aikido, ela segue bem aqueles padrão do japonês lá, eu achei disciplina, 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 desde o começo, a hora que entra, cumprimenta, faz tudo. Sim, muito. O Aikido ele é bem Hierarquia, né? Respeitar a hierarquia. até por talvez não ter a competição, essa conexão com o Japão, com a raiz da prática, da origem, né? Ainda é muito forte. Então, toda essa parte da etiqueta, né, que a gente chama de orei, né, é muito. Você vai entrar no dojo Aikido, primeiro o seu choque, você vai ter um choque cultural, né? Parece estar entrando dentro de qualquer dojo de Aikido, como se estivesse entrando dentro de um Japão naquele país. No caso do Brasil, dentro do Japão, o Japão dentro do Brasil. Então você vai ter desde tirar o sapato, cumprimentar, ajoelhar para entrar e termina o treino, todo mundo limpa o dojo todo. É a cultura japonesa vivendo através da prática marcial. Eu acho que é o principal, né? Acho que soma muito para as artes Eu, marciais japonesas, soma muito No isso aí, Japão né? tem essa grande expressão, né, que o Budô, né, ou seja, a arte marcial, o caminho marcial começa pelo rei, começa pela etiqueta e termina com a etiqueta. Ou seja, para mim também é o mais importante, até porque não importa qual for a arte marcial, você está lidando com conflito. E conflito, a primeira coisa para você mitigar o conflito é com licença, por favor, muito obrigado, desculpa. Quem mantém, né, uma etiqueta, uma educação, ele minimiza qualquer possibilidade de haver um conflito para chegar no conflito físico. E se chegar no conflito físico, aí você tem seus meios, né, tem suas armas para poder lidar. É bem bacana isso aí. Qual a sua referência no Aikido? A minha referência, a minha principal referência sempre foi o meu mestre, né, o Kensei Ono Sensei, que foi com quem eu treinei a minha vida toda, até ele vir a falecer em 2020, e também os professores do Japão com quem eu treinei, né? Que eu vou sempre para lá treinar e treino com eles, que aí vai desde o neto do fundador do Aikido, Doshi Moriteru Ueshiba, que é dentro do Aikido, né, na hierarquia do Aikido, ele é o topo da hierarquia, e alguns outros professores, né, como uh, Ichiro Shibata Sensei, Shoshi Seiki Sensei, Tsuruzu Miyamoto Sensei, Yoshiaki Yokota Sensei, Hayato Ozawa Sensei e Takeshi Kanazawa Sensei. Para mim, são as minhas grandes referências dentro do Aikido. Quem faz Aikido já ouviu falar desses professores, né? Eu lembro quando eu fui primeira vez para o Japão, fui treinar lá. Aí cheguei lá, ficava na universidade. Primeira semana eu fiquei fuso horário, essas coisas, Sim. né? Acertando, aí acabou a primeira semana, vamos treinar. Aí pro estádio gigante, entrei numa área de aquecimento, estou aquecendo para totalmente diferente do que a gente fazia aqui, né? Aí tinha meia dúzia de faixa preta ali, mas só ali na área do aquecimento. Falei, pô, eu saí do Brasil que eu treinava com 20, 30 negros ali, né? Vou treinar com meia dúzia de faixa preta aqui, eu não tô achando muito legal. Isso aí vem um japonesão lá, já tocou aquelas prato, né, velho? Bum! E vão cair para a área de treino. Caramba, começou a sair japonês até do ralo, do bueiro. É verdade. Encheu de faixa preta ali. Ô, era treino com 120, 130 faixa preta.
Você não tá. Eu nunca apanhei tanto na minha vida. Acho que se eu tomei juízo foi lá. Que eu nunca apanhei tanto. Primeiro mês eu só apanhei. Segundo mês eu comecei a empatar. E depois do terceiro mês você começa a pegar as coisas, né? Mas apanhei. Acho que eu nunca apanhei tanto na minha vida que nem isso aí. Fala um pouco sobre o seu mestre e também quando você relata que foi arremessado. É que eu acabei de falar, fui arremessado, apanhei pra caramba, de um lado pro outro dentro do tatame. Meu mestre foi um dos principais mestres, né, aqui da América Latina e um dos principais instrutores aqui da história do Brasil. Ele foi um ser humano incrível, uma grande figura e tive muita sorte de treinar diretamente com ele e morar perto, poder estar treinando todo dia lá com ele. E quando eu comecei Aikido, ele já tinha 70 anos, né? Então, eu vinha de uma prática do judô, né? E uma prática intensa, bem física. Então, logo que eu cheguei para visitar o dojo, eu já fiquei impressionado. Falei, nossa, né? Um senhor vai entrar e vai treinar. E ele já começou, naquele dia ele não tinha, estava atrasado, então alguém já estava fazendo o aquecimento, ele já chegou dando técnicas, golpes, aplicando, jogando as pessoas. E eu fiquei impressionado e decidi, falei, não, é aqui que eu vou treinar. E junto com alguns amigos a gente ficou lá treinando. Só que ele era bem aquele esquema japonês, né? Então, você é iniciante, ele mal, tipo, Fica ali. fica ali, sabe? Tipo, Presta atenção. presta atenção, sabe? Nem sequer corrija muito, assim. Ou você vai aprender por osmose, ou você não vai aprender. E ele passava, então, eu nunca recebi um golpe dele, nunca pegava nele, nem nada. E aí eu comecei a achar, nos primeiros 6 meses, eu não estava tão encantado pela prática, né? E aí eu comentei com um amigo meu, falei, olha, eu acho que eu fiz a primeira graduação de faixa, né? Porque eu virei quinto Kyu, que é a faixa amarela. Eu falei, acho que eu vou parar. Aí eu falei, hoje vai ser o último treino, eu vou lá e vou parar. E aí decorreu o treino todo, normal, aí tem um exercício que não é nem um golpe, é um exercício que a gente faz no final, que se ajoelha, segura as duas mãos do parceiro e o parceiro te desequilibra para os lados. A gente chama essa prática de Suariwaza com Kyuho. E aí eu tava fazendo com um rapaz, que eu nem lembro quem era, e aí eu senti a mão batendo aqui no meu ombro, a gente faz essa prática é uma prática sentada, aí, aquela sentada formal japonês, né, sentada ajoelhado. Aí meu mestre virou pro rapaz que estava comigo e falou, sai. Aí eu sentei, ele sentou na minha frente e falou, me segura. Aí eu segurei ele fala com um sotaque bem japonês, né, um acento bem japonês, falou, é, essa é sua força? Cadê sua força? Aí eu falei, porra, vou empurrar esse velhinho, né? Vou jogar ele para trás aqui. Aí eu tava perto da parede, tinha os tatames que ficavam levantados na parede, para você não, se você for jogado na parede, você não bater na parede, né? Uhum. Eu botei o pé na parede e comecei a tentar empurrar ele. Só que aí quando eu abri o olho, eu já tava do outro lado do tatame, nem vi o que aconteceu. E aí ele falou, ó, Keiko desu, né? Ou seja, acabou o treino. Aí quando todo mundo foi se enfileirar, né? Sentar de forma hierárquica pro final do treino, veio meu amigo correndo e falou, caramba, você voou pro outro lado. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei o que aconteceu, mas agora eu vou treinar todo dia para tentar entender o que aconteceu. Até hoje não sei o que aconteceu. Mas dali o bichinho do Aikido me picou e comecei a treinar intensamente todos os dias. É bacana, né? Quando a gente se acha assim, É muito né? bom. É muito É bom. bacana. E a molecada de hoje, eu falo assim, molecada tem que fazer. Testa 300 esportes até ver o qual que você se encaixa ali, né? Porque, pô, na minha época, você vai fazer judô e acabou. É que dei sorte de eu Sim. gostar, mas hoje você tem um leque tão grande de opções para a nossa molecadinha aí. Eu acho que o esporte é essencial. Para ajudar na criação da criança, do caráter da criança. E se for um esporte ainda japonês, eu falo assim, pô, é o melhor que tem, porque ele disciplina a gente. Ele ensina a disciplina, ensina a hierarquia,
como você disse, que o sensei nem olhava para você. Mas isso não era função dele, é função dos mais graduados. Sim. Eles estão lá É, para ensinar os menos graduados, né? E assim por diante. É isso que a gente aprende dentro dos dojo, dentro do dojo, né? no fundo a gente parece que não está olhando para você, mas está olhando, né? Olhando tudo. É uma outra. Ele não sentou ali de graça. Sim, exato. Não é a impressão que a gente tem, né? Porque a gente vem de uma cultura que vai todo mundo pegar aqui, dar Tem de que dar mão atenção, beijada, tem que tal. dar. É uma outra Não, relação, né? é isso Mas ele está mesmo. completamente de olho, está completamente E presente. é o que eu falei, ele não foi ali, sentou de Sim. graça e não usou a tua força para jogar você longe do nada, né? Sim, Ah, não, peraí que eu vou dar uma judiada ali do Leonardo. Peraí que ele tá precisando ser judiado. E não é, né? Então eu acho muito importante isso aí. Eu acho também, acho que é bem importante as pessoas encontrarem um sentido, né? Encontrar um significado para aquela existência dela, né? Fala, pô, se a gente ficar, vai ficar estudar, trabalhar, casar, morrer, não. Tem importância encontrar um sentido. Se for pelos esportes, ótimo. Se for pelas artes, ótimo. Se for um trabalho social, ótimo. Se for, né, através a religião, ótimo. Mas cada um tem que buscar né, algo que ele perceba que tá, que O tem porquê você está aqui, né? exatamente. Por que você está aqui? Essa eu já sei, mas eu vou perguntar. O Aikido é uma prática individual ou coletiva? O que você me fala disso? Ele é, de fato, uma prática que você tem que fazer com alguém, né? Coletiva, mas também é uma prática individual, porque você tem que correr atrás. Eu falo que é uma individual coletiva, porque exato. se não tem o parceiro, você vai fazer com quem? Sozinho? Exatamente, é um individual coletivo, é uma boa definição, porque ao mesmo tempo que é sobre você, né? Mas ao mesmo tempo também é uma prática que lida com o coletivo. Você tem que treinar com alguém. E é aquilo, né? Às vezes você faz super bem alguma coisa, mas tem aquela pessoa que parece que nada encaixa, os golpes não entram. E é com ela que você vai aprender. Não casa. Não casa, né? Não casa. Luta, não, isso tem muito mesmo. Luta tem isso. Às vezes não fala, o cidadão treina uma arte marcial ou naquela. É incrível, assim, mas tem tipos, né, que parece que não casa, que a sua estratégia, os seus golpes parece que não encaixam. É normal, faz parte. Né? Né? E não é só o encaixe com outra pessoa, o encaixe com a seu próprio existência. Porque tem muita gente que a gente vê treinar, a gente treina e fala, pô, esse cara aí vai arrebentar, mano. Aqueles leão de treino, né? Chega na competição, Sim. Não vai, não anda. Isso no caso do judô, mas no né? Aikido é uma coisa que no fundo é assim, no Aikido tem uma parte que é tipo como se fosse um judô. Você tem uma parte que você está fazendo um treino mais técnico, né? Ou seja, que é o professor demonstra o golpe, você repete, pá, blá. Aí tem hora que é o randori, né? Randori. Naquela hora também, tem gente que nem faz tão bem a parte técnica, mas no randori o cara no randori se ele sobe. vira. Os leão de treino, né? E aí tem o cara que é o contrário, que às vezes faz super bem a parte mais técnica, chega no randori, não vai tão bem, né? No livro, que eles também falam que é Juwaza, não vai bem. Então, é isso. Tem gente que no Aikido tem uma parte com armas também, que é muito interessante, porque às vezes tem isso, né? Você no corpo a corpo, você domina alguém. Aí, pá, botou outro com uma arma, você com uma arma. Vamos falar das armas já. Antes, solta aí os nossos apoiadores, Marcelo. Descubra a excelência nos hotéis Quality Comfort São Caetano, onde cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Comece o seu dia de forma especial com o nosso café da manhã cortesia, repleto de opções deliciosas e frescas. Relaxe em nossos quartos confortáveis, projetados para o seu descanso e tranquilidade. Desfrute de nosso Wi-Fi cortesia, mantendo você conectado em todos os momentos. E o melhor de tudo, estamos apenas a alguns passos do Mu Park Shopping São Caetano. Faça sua reserva e aproveite.
Quem não segue, não recebe. Se você também gosta de receber assuntos relacionados ao esporte, aqui é o seu lugar. Mas para você receber o nosso conteúdo no YouTube, você precisa seguir o nosso canal. Então, está esperando o quê? Segue aí o DNA do Esporte SCS para ficar sempre muito bem informado tudo o que acontece no esporte. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa, localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Sensei, nós paramos falando de armas. Conta um pouco pra gente das armas que é usada no Aikido. O Aikido ele ainda mantém, né, a prática com armas, né, de origem dos samurais. Então tem espada, bastão e tanto, que é a faca, né? Então você tem prática de... Aí essas armas se interagem. Você tem espada com espada, espada com bastão, bastão com bastão, bastão com espada, etc, né? Então você tem aí você pratica. Então, o Aikido ele é um tripé. Ele é o corpo a corpo, bastão e espada. Esse tripé que é o corpo do Aikido. Falando nisso aí, de espada, faca e a gente pode dizer que o Aikido é uma arte de defesa ou mais ataque? O Aikido é uma arte marcial de defesa. Então, você aprende a atacar, obviamente, para você ter os treinos e tudo O mais. ataque é sempre a melhor defesa, né? Mas a filosofia é uma filosofia de prática de defesa. Então, você treina a se defender dos ataques. Mesmo que você tome a iniciativa, você em tese toma a iniciativa porque a pessoa já invadiu a sua área, já invadiu o seu espaço, ou seja, o conflito já tá em evidência, mas é uma prática de defesa. Principalmente quando ele vem com uma arma pro seu lado, né? E você tá ali. Sim, você tem que tomar, né, uma iniciativa, mas mesmo tomando a iniciativa, é em si uma prática de defesa, até porque você usa da intenção do outro, né? Então, precisa que o outro tenha uma intenção de te atacar. Se não tem a intenção de te atacar, já é mais complicado, né? Você conseguir aplicar as técnicas de fato. Fala um pouco para nós sobre os golpes do Aikido. O Aikido, ele é uma estrutura similar, né, com o Judô. Você tem os golpes de projeção, os Nagi-Waza. Você tem os golpes de Katami-Waza, né, ou Saikomi, de mobilização. Aí você tem, dentro desses golpes de mobilização, você tem o que a gente chama de Kansetsu-Waza, que são os golpes que vão contra a articulação. E você tem os golpes de Shime-Waza, que são de estrangulamento. Estrangulamento, E projeção, você tem golpes de projeção que são usando o quadril, você tem golpes de projeção que são mais usando desequilíbrios através das mãos, né? E você tem golpes de projeção que são mais de timing, ou seja, a pessoa vai te empurrar, você acaba usando timing para Tenkan.
Tem Tenkan, Irimi, que deve estar aí, Irimi, né? São movimentações de corpo. Então, o Aikido, você pega, por exemplo, eu vim do judô, você é mestre de judô. No judô, se a pessoa te puxa, você empurra. Se você empurra, você puxa. O Aikido é mais ou menos o mesmo conceito, só que assim, se você puxa, eu entro. É o Kuzushi, né? Se você empurra, eu giro. Kuzushi, Então, Sukuri, Kake. Então, exatamente. O Aikido, a movimentação de corpo de Irimi quer dizer entrar com o corpo. Então, uma tradução simples, assim, para a pessoa entender, quem não conhece, seria: Irimi, eu vou para dentro, eu vou clinchar você, eu vou grudar em você e vou aplicar um golpe. Tenkan, eu vou fazer uma Evasão. É uma evasão. Vou deixar passar e aí depois tentar aplicar. E aí esses formam. Todo golpe do Aikido, ele tem uma forma que usa mais o movimento de Irimi, que a gente chama de Omote, e tem uma forma que é mais evasiva, fazendo Tenkan, que a gente chama de Ura. Então, qualquer técnica no Aikido, ela é sempre vezes 2. Porque você pode entrar ou eu posso evadir. Seria mais ou menos isso. E tem foto aí, não tem, Marcelo? Solta as fotos pra gente ver. Aí sou eu com o meu mestre, né? Esse é o meu E mestre. esse que jogou você pra cima e pra baixo? Isso, ele é o... Como que você toma um pau de um velhinho desse? Fala pra mim. Olha, foi uma vida toda tomando pau dele. Ele era muito bom. Aí sou eu em eventos, né? Um é onde tem esse tatame azul, foi um evento que fiz ano passado na Argentina, e o outro é no meu dojo, no Semeikan Dojo. Aí também no Semeikan Dojo, com um aluno meu que é o Cadu Sensei, que dá aula em Campinas. Aí também é tudo no meu dojo. Essa é, por exemplo, uma técnica de projeção, por exemplo, né? O negócio é uma coisa bacana. Aí são técnicas também de projeção. Quatro formas. Aqui. Uma. Entra com o seu ombro embaixo da axila do seu parceiro. Com judô, né? Agora você vai começar a trazer a mão dele para o seu centro, virando o polegar para baixo. E aí, projeta. Segundo, vem como se fosse... Shiroryo Katadori Jujigarei. Então, entra em contato. E aí tem isso, né? Os dois aprende nos ombros, técnicas em diversas direções. Ou seja, você atacando, sobe você sua ataca mão, pela frente, atacou pelas costas, passo para trás. pelos lados. Uma mão Aí você desse formato, com o dedão voltado para cima, os 4 dedos voltados para o parceiro. A outra mão dessa forma. Direcionalidades dos Você ataques. vai estourar a pegada. Para estourar é bem difícil nessa posição, às vezes você não vai conseguir. Esse daí é um golpe que você junto Jujigarami. com a pegada, você explode levando sua cabeça para o alto. Aí depois dá o passo projetando. É um golpe um pouquinho mais avançado, né? Não é um golpe... Jujigarami. Jujigatame. No judô você tem o Jujigatame, que você cruza com as pernas e faz alavanca. Esse é Jujigarami, que é o mesmo processo. Só que você faz em pé usando a mão do parceiro. Então gera uma alavanca, ou ele cai... Jujigatame é a mesma coisa. Como que chama no Gil? Armlock, né? No Gil, Armlock. No Aikido acaba sendo um golpe de projeção, porque a gente vai fazer em pé, quando ele começar a alavanca, você deixa ele rolar. Você viu a luta desse final de semana? Do Charles do Bronx? Do Charles do Bronx, que sobrou, né? E foi bem, né? Bem não, aquilo ele tirou pra nada Mas o rapaz tem muito mérito, porque ele é muito bom. Não, ele é muito bom. Ele é muito eu bom sou fã dele. Ele é muito bom. O Charles Bronx é muito bom de chão e o rapaz não foi finalizado, né? Então tem o rapaz ali também sobreviveu, né? Não, ele é muito bom. Eu falo, não o Charles. O Charles é ídolo nosso. Você não vai ter ninguém que foi incrível, né? Eu acho que muito mérito, tirando o Charles, só o Spider, né? Eu fiquei assim, o Charles do Bronx sobrou na luta, mas eu fiquei impressionado que o outro sobreviveu, que eu falei. Sobreviveu todos os rounds, todos. Porque eles falam assim, não foi... Não, já ia pra queda logo no começo e passava 4 minutos ali sobrevivendo. E vamos ser mais lógico, sem correr risco de falar assim, não, quase pegou. Nenhum. Nenhum. Encaixou, tirei. Encaixou, tirei. Não, o domínio era total. Eu vi a luta, o domínio total do Charles do Bronx.
Chegou a pegar as costas dele várias vezes. 3 rounds, ele ficou 4 minutos nas costas. E o rapaz não era finalizado. Eu falei, caramba, porque para quem conhece a luta, se o Charles do Bronx derrubar e passar a guarda, ele maior finalizador da história do ele UFC. finaliza alguém ali. Ele não finalizou o cara. Eu falei, caramba. E no final ainda ele levantou e foi pra trocação. Cara, eu falei, que loucura, né? Imagina se pega um ali sem querer nele. Teve um que ele tava perdendo a luta, eu esqueci o nome dele, do que lutou com o Charles. Ele tava perdendo a luta, chegou no último round, faltava 40 segundos, ele chamou o cara lá no centro, vamos trocar. Trocar aquela porradaria, mas assim, vai e nocauteou o cara. Ele apanhou 4 rounds, no quinto round, faltando 20 segundos. Vamos trocar. Foi pro... Não, mas o Charles, o bicho é brabo mesmo, né? Porque você vê, se ele ficasse lá no chão até terminar a luta, já tava ganho, né? Mas o bicho, ele deve falar assim, não, vou... Pera aí. Então, mas foi porque na outra luta, o Holmes, né? Holmes, ele fez isso com o adversário dele. Sim. Ele falou, peraí, vamos ver se ele faz comigo também. Olha que louco, mano. Ele é muito bom. E muito mérito, né? Ficou a luta inteira. E saiu liso, né? E já pediu pra lutar agora lá na Casa Branca. Ele saiu ali que se chamasse pra uma outra luta no Fazia. Foi pra casa tranquilo. Além da luta, quais as outras técnicas são possíveis de desenvolver no Aikido? O Aikido... Além dos golpes, das técnicas, Randori, né? Você tem uma série de práticas de respiração que a gente trabalha, né, para desenvolver, porque o Aikido ele trabalha muito com esse conceito tem todas as artes marciais japonesas, o Judo que é do Ki, né, do uso dessa energia interna, e aí tem uma série de exercícios de respiração, que você também consegue ver um exercício de meditação, então também tem essa parte que tem em todas as artes marciais, mas no Aikido acabou sendo ainda preservado. Tem muita gente que usa a prática, né, da movimentação de corpo do Aikido para treinamentos de atores, de bailarinos, mas acho que principalmente sem ser a parte da defesa, né, das técnicas, esses exercícios que são de respiração e meditação são muito bons. Esse é muito bom, né? Respiração para você... Na verdade, você aprende a respirar e você aprende a dosar a sua respiração. Você começa uma luta e já morreu. Exato. E através da respiração você controla muito das suas emoções, né? Você percebe quando você está ficando nervoso, você vai se acalmando. Você quando está agitado, a mesma coisa. Ou ao contrário, quando já está numa situação que requer você uma adrenalina maior, você também, através da respiração, você... se conecta e fica mais né? Se todo mundo soubesse fazer isso aí, tivesse o domínio disso aí, não tinha depressão, não tinha esses pessoal como essa, muito ativo, né? Como que fala? Ansiedade. Você ficou ansioso ontem, Marcelo? Você não sabe que eu sofro aqui, viu? E aqui só eu, palmeirense. Só você, palmeirense. Só palmeirense. Não, você, aliás, você está demitida, porque você vem aqui de vez em quando só. Vai. Quanto tempo faz que ele está faltando? Meses. Você descontou do meu salário. Então tá bom. E o kimono? O kimono é similar ao judogi, né? Você tem aquela jaqueta, a calça, só que aí os faixas pretas usam hakama, que é aquela calça saia tradicional dos samurais. Então, isso que às vezes diferencia quando você vê um praticante de Aikido que já é faixa preta, né? Ou como as pessoas já reconhecem. Calça azul é do... pode ser azul ou preta essa calça saia, o hakama, né? Que é dos faixas pretas, o pessoal mais graduado. Mais graduados. Aí tem essas duas, né? Azul ou preta. E o kimono é branco. O kimono ainda se mantém branco. E aí, até você virar faixa preta, você usa só o dogi, né? O kimono. Quando você vira faixa preta, você... Agora eu estou tentando lembrar aqui para te falar. Como que você sabe me dizer como que chama a parte de cima? O cima é o agi, não é? O agi. Eu acho que é o agi, eu não tenho certeza. O agi, a calça... A calça já não lembro. E a faixa? A faixa é obi. Né? Obi.
Mas Obi. Obi, na verdade, é uma faixa específica, né? É uma faixa que você meio que não é a faixa que a gente usa no Aikido, no Judô, no Karatê, a gente chama de Obi, mas não é o Obi tradicional. O Obi tradicional Ah, era aquela de amarrar mesmo, né? Mas tem o mesmo nome, isso, né? Tem o mesmo nome. É que o pessoal do Kendo, eles usam o Obi tradicional. Conta alguma coisa para nós da sua experiência quando você foi treinar no Japão. Ah, primeiro, Você ficou, a primeira vez ficou a 3 primeira meses vez fiquei seguidos, 3 né? meses, né? E que era o tempo que permitia o visto, né? Se pudesse ficar mais, teria ficado mais. Mas, primeiro foi um sonho, né? Todo mundo que faz uma arte marcial japonesa quer ir para o Japão. É fato. E aí, quando você chega lá, é um sonho, né? E também, o Aikido tem uma coisa muito legal, porque é como se você pudesse, sabe, quem gosta de futebol tem uma admiração pelo Messi, Cristiano Ronaldo. No Aikido, você vai ter os seus Messi, os seus Cristiano Ronaldo, e você vai poder treinar Com eles. com eles. Isso é muito legal, É, né? Isso é é. incrível. E aí, então, quando eu cheguei lá no Japão, era isso, assim, era os meus ídolos Treinar estavam com os ali. ídolos, né? Exato, e você pegar, lutar e ser jogado e jogar aí, pouco a pouco você vai, né, evoluindo e ganhando um certo respeito. É incrível. É muito Então, legal mesmo. para mim, até hoje, né, ir para lá para o Japão é sempre revigorante e de muito aprendizado, né? É. A gente treinava na época que eu fiquei 1 ano lá, 11 meses. Treinava com os campeões olímpicos, campeões que a gente aprendeu a olhar aqui e falou, caramba, como o nego faz essas coisas, Sim, né? aí você E vai ele, lá. você tava lá e, pô, mas esse cara é igual eu. Como que ele é igual eu, né? Que nosso é ídolo, né? Para nós é ídolo. E Não tem isso, né? espera uma coisa Você dessa. no dia a dia vendo essas pessoas, você vai entendendo, pô, como ele faz, como ele, né, como é que é a disciplina dele, como é a prática dele, como é a prática individual dele, porque né, tem o treino e depois tem a sua prática individual. E aí você vai vendo, aí você vai aprendendo, vai absorvendo. Então, para mim, e sempre que eu vou para o Japão, já fui mais de 20 vezes para lá, é uma experiência incrível, maravilhosa. E curiosidades, você foi para lá, você ficou onde lá? Quando eu fui a primeira vez no Japão, eu fiquei numa pensãozinha que literalmente era um quarto que era um pouco maior que essa mesa aqui. Só que eu ficava o dia inteiro no dojo, né? Treinando. Era uma pensão 3 quadras do dojo, que boa parte da turma que era da pensão era de praticantes de Aikido. E ficava o dia inteiro treinando, ia lá para comer. Você foi com mais brasileiros? Não, a primeira vez fui sozinho. Tinha um aluno do meu mestre que era um francês que morou muitos anos no Brasil e estava lá no Japão. Ele me ajudou nessa primeira vez com esse processo. Depois, nos outros anos, eu já conhecia, né, como funcionava e já não precisava totalmente da ajuda dele, né? Mas quem fez a primeira vez essa de, ó, vai ficar aqui nessa pensão, nesse lugar, aí foi esse francês que me ajudou. Eu fui para lá, fiquei 3 meses, só tinha eu de sul-americana. Porque a gente fica no alojamento e tem a parte dos estrangeiros, né? Sim. Lá tinha um inglês, tinha um francês, ninguém, não tinha um argentino para tentar trocar uma ideia, os 3 primeiros meses. Foi duro, viu? Quando eu fiquei lá no Japão, as primeiras vezes também, não tinha nenhum brasileiro. Você tinha 2 argentinos, só que eles não ficavam na pensão e treinavam um pouco no dojo, né? Eles já eram veteranos, eram senpais, mas moravam já no Japão de fato, então tinham seus trabalhos, né? E aí eles iam algumas vezes da semana treinar, mas também passei bom tempo sem falar um olá, tudo bem, como é que vai? Eu acho que se eu levo, eu não lembro de conversar. Aí depois dos 3 meses, aí vieram os brasileiros, o próprio Aurélio foi para lá. O meu sensei, o Mário Tutsui, que ele é filho de japonês, né? Fala fluentemente. Tinha mais uns 2. E só não passei fome porque como morava na universidade, Comia lá. bandejão. Você vai lá, você tá olhando o que tem lá, você pega e come, né? Mas foi dureza, mas depois foi aí. Mas não aprendi a falar um oi, um olá, não aprendi, viu? É que você sabe, dentro do dojo, né? Dentro do dojo, o que a gente usa aqui no Brasil é o que eles usam lá. Sim. Terminologia, as palavras, o negócio, então você consegue levar de boa, né?
Sim. Mas no dia a dia é complicado, mano. É similar, né? Lá, assim, no dojo também não falam nada, né? Você só treina. E no dia a dia, eu aprendi o básico, né? Com a comida que eu queria, quanto custava, essas coisas todas. É. E os seus seminários? Fala um pouco para nós dos seus seminários. Eu já... É isso, né? Sou um dos poucos no Brasil, não sou o único, mas sou um dos poucos que sou profissional de Aikido, vivo de Aikido, né? Somente disso. Então, no decorrer dos anos, os próprios alunos foram abrindo seus espaços, outras pessoas que tinham seus dojos também foram se aproximando e se tornando meus alunos. Então, tem uma rede de dojos que eu visito regularmente pelo Brasil todo, então, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqui no estado de São Paulo, tem Minas Gerais, e fora, né, também do país, né, Colômbia, Chile, Argentina, eu frequento todos os anos, e já desde o ano passado eu acabei tendo a honra, né, de ser convidado para ser orientador técnico da Associação Cultural Portuguesa de Aikido, que é a maior associação de Aikido de Portugal. Então, eu vou 2 vezes por ano para lá para Que dar bacana. seminários. Nos seus seminários, só praticante de Aikido, né? Não, assim, por exemplo, recentemente eu tive em Minas e tinha um praticante de judô que fez o seminário, nunca tinha feito Aikido, fez o seminário. Quando eu vou no Rio de Janeiro, tem alguns praticantes Não é aberto jiu-jitsu. para... É aberto para todos, né? O ideal é que a pessoa pelo menos já saiba uma arte marcial, saiba cair. Tem a noção, lógico. Porque se ele chegar lá e não souber nem cair, vai tomar o primeiro rodo. Não vai ser tão agradável. Já vai azedar. Não vai ser tão agradável, às vezes não vai nem aproveitar tanto. Mas 99% das pessoas que estão no seminário são pessoas que fazem já Aikido, né? Já praticam Aikido. Sensei, e quem quer conhecer a sua arte marcial, o Aikido, como ele pode entrar em contato com você? Ou mesmo onde ele pode ir para ter esse primeiro contato? Olha, quem quer conhecer o Aikido pode entrar em contato, seja pelas minhas redes sociais, né? Tem o Instagram. O Marcelo vai colocar tudo aqui para nós, ó. Gente, o Marcelo coloca ali, aqui as redes sociais. Sensei Léo. Tem ali meu site, né? Tem também, ali já aparece meu telefone. Eu tenho um canal no YouTube que eu acho que youtube.com/Leonardo Sodré Aikido, ou Aikido Leonardo Sodré, um dos dois. Mas se você procurar no YouTube... o Marcelo vai pôr aqui para nós. Vai achar o meu canal e pode entrar em contato também pelo Instagram do meu dojo, que é @seimeikan dojo, tudo junto. E de lá, seja do meu site ou comigo, não importa onde for do Brasil, eu falo, tá aqui, tem meus alunos, ou mesmo se não tem meus alunos na cidade que você tá, né, vai nesse lugar, vai nesse dojo, eu informo para a pessoa como praticar. Sensei, muito obrigado, foi muito bacana, conheci mais um pouco sobre o Aikido. Quem sabe um dia eu não vou fazer uma aula com você lá. Vai ser uma honra, vai ser muito bem-vindo, vai ser um prazer. Eu quero conhecer, mas nós vamos levar o Marcelo também, porque eu quero praticar os golpes dele. O que você acha, Sensei? Melhor ainda, já leva 2, dois é melhor que 1, né? É isso mesmo. Obrigado. Vou tentar um dia nós marcar de nós fazer lá no seu dojo. Vai ser uma honra. Conhecer, gravar, fazer um programa lá dentro do dojo. Que acho que aí fica bacana, o pessoal vai gostar, vai conhecer melhor o Aikido. E nós vamos fazer o Marcelo de cobaia, deixa comigo. Cada golpe é 100 que você der nele, mas aqueles que nem o seu sensei te deu. Tá combinado? Tá combinado. Obrigado mesmo. Obrigado. Galera, obrigado por vocês estarem com a gente aí. Não esqueçam de se inscrever, DNA do Esporte SCS. Saudações alviverdes e chupa gambazada. Até o próximo programa. Fiquem com Deus e ativa o sininho para você estar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Valeu!